Colossenses capítulo 1, dos versos 21 até o verso 23, diz a palavra do Senhor. A vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento por vossas obras mais. Em algumas outras traduções vai dizer inimigos em vossa mente, por causa do seu mau procedimento. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito, irrepreensíveis, justos diante do Senhor. Essa é a expressão na qual nós nos apropriamos por causa do sacrifício da carne de Cristo Jesus. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Essa é a palavra de Paulo aos Colossenses, os versos 21, 22 e 23, que servirão para a nossa meditação. Começa tratando sobre o fato de uma aplicação direta, pessoal. Se antes ele havia falado da doutrina de uma maneira geral, agora ele vai falar pessoalmente para aquela igreja. Ele vai dizer, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos de Deus, vocês andavam alienados acerca de Deus. Vocês andavam e viviam como se Deus não existisse. Isso é pessoal, isso diz respeito à minha vida. A minha vida era assim. A sua vida era assim. As nossas vidas eram vividas como se Deus não existisse. As nossas vidas eram vividas alienados acerca da exigência de Deus para com o meu procedimento, para com os meus pensamentos, para com o meu coração. Então eu vivia segundo a inclinação do meu coração. Por isso que Paulo vai dizer que em nossas mentes, em nosso entendimento, em nossa razão, é como se Deus não existisse. Nós não tínhamos Deus para prestar contas dos nossos atos. Nós vivíamos deliberadamente segundo a nossa própria vontade. E agora ele nos ensina algo importante sobre isso. Porque isso nos fazia inimigos de Deus. Isso nos fazia odiar a Deus. Isso nos fazia não querer Deus, não querer uma justiça que apontasse para mim e dissesse culpado. Então eu vivia alienado acerca do Senhor. Paulo vai dizer que nós odiávamos a Deus, nós éramos inimigos de Deus em nossas mentes. A corrupção do meu coração, a corrupção da minha natureza, ela havia tomado a minha mente, ela havia tomado a minha razão e a minha cosmovisão, a minha maneira de enxergar o mundo à minha volta. Não tinha reflexo da palavra do Senhor, da orientação do Senhor, a minha maneira de enxergar o mundo à minha volta. Era por meio de uma razão contaminada, corrompida pelo pecado e inimiga de Deus. Por isso nós vivíamos deliberadamente no pecado. Por isso nosso comportamento era indesculpável diante do Senhor. E nós somos sim culpados pelos nossos pecados, culpados de cada um deles. Paulo vai dizer então que os nossos pensamentos nos tornam odiosos diante do Senhor. A ponto de, a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa razão, as obras que nós temos a oferecer eram obras mais. Vossas obras são mais, disse Paulo àquela igreja. Que procedimento pode vir de uma mente perversa? Que boa obra pode então brotar de uma árvore ruim? Que fruto essa árvore pode dar? Essa é a nossa condição sem Deus. É impossível estarmos aptos para a boa obra em Cristo. É impossível nós apontarmos para Cristo em nossos atos se as nossas boas obras, se as nossas obras, até mesmo aquelas que nós consideramos boas, estão manchadas e corrompidas pelo nosso pecado, pela deturpação do nosso coração e toda a nossa natureza. Nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Precisamos pensar sobre isso porque isso diz respeito ao nosso senso de justiça. Muitas vezes nós queremos assumir a posição de Deus, ser como Deus. Então começamos a julgar pessoas, atitudes, pensamentos como essa é justa, essa não é, essa vale, essa não vale. Sem observá-las com a lente correta, a lente da palavra de Deus. Nós julgamos nossos próprios planos, esses planos são bons. Mas ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E nós precisamos colocá-los diante do altar do Senhor, submetê-lo à direção do Senhor, para que não sejamos enganados pelo nosso coração enganoso, para o nosso coração corrupto, corrompido, como a nossa natureza. Então, se nós somos deliberadamente pecadores,
se a nossa natureza é corrompida, se as nossas obras são más, o que eu mereço diante de Deus? O que diante da justiça de Deus eu deveria receber do Senhor? O que eu posso então exigir do Senhor, senão a condenação, senão a morte, senão a ira de Deus? É isso que nos faz odiosos, as nossas más obras de uma razão corrompida. Mas aí Paulo traz um escape, ele traz uma esperança. Ele vai dizer que alguém veio em carne, alguém encarnou, alguém viveu a nossa vida em carne, submetendo-se à palavra do Senhor. E esse alguém morreu, e esse alguém foi condenado no meu lugar. E esse alguém justo diante dos meus pecados, diante da minha injustiça, ele foi feito injustiça no meu lugar e recebeu sobre a carne, sobre o corpo de sua carne, a justa ira de Deus que deveria recair sobre mim, mas recaiu sobre ele. Essa obra, então, que Cristo realiza, essa obra tem um objetivo, e esse objetivo é apresentar-nos santos diante de Deus. Como assim? Se eu comecei falando sobre a minha indignidade, sobre a minha impureza, sobre a corrupção da minha mente, até das minhas boas obras, como eu posso me apresentar santo diante de Deus? Porque Cristo morreu no meu lugar. A santidade que Ele conquistou vivendo em conformidade com a palavra do Senhor, essa justiça é absorvida por mim, porque Ele me deu pela sua graça, através do Espírito Santo no meu coração. Eu tenho então a vida de Cristo, eu tenho então a justiça de Cristo. Eu sou santo, eu sou separado. Eu sou, porém ainda não plenamente, porque de glória em glória eu vou sendo santificado através da obra que o Espírito Santo realiza no meu coração. E por isso eu preciso perseverar. E por isso eu preciso me conduzir em correspondência àquilo que eu recebi. Sabe, esse texto ele vai falar sobre a minha condição. Eu sou um pecador, eu sou indigno. Esse texto vai falar sobre o escape, sobre a solução para isso. E qual é a solução para isso? É Cristo. É o sacrifício de Cristo em sua morte. E esse texto termina falando sobre a minha necessidade de perseverança. Paulo vai dizer, se é que permaneceis, tendo aqui uma exortação à perseverança. Há duas maneiras de nós falarmos sobre as doutrinas da graça, principalmente sobre o quinto ponto das doutrinas da graça, sobre as doutrinas contidas ali no cânone de Dort. Há duas expressões que nós podemos usar ali. Uma delas é a preservação dos eleitos, falando sobre a maneira com a qual Deus preserva os seus eleitos do momento em que Ele salva até o último dia, confirmando neles a santificação e a obra da redenção. E uma outra maneira, também bíblica, também correta, é falarmos sobre a perseverança dos santos. As duas coisas são a mesma coisa. As duas coisas dizem respeito a uma doutrina que reforça um caráter paralelo de soberania de Deus e responsabilidade do homem, porque ao mesmo tempo que eu sou preservado por Deus, eu sou exortado a perseverar, e esse perseverar é oferecer, é demonstrar, é dar visibilidade a frutos que correspondam àquilo para o qual nós somos chamados. Então, se essa mensagem de Paulo fala sobre a minha condição natural de pecador, de perverso, de mente corrompida, de obras corrompidas, fala sobre o escape de Cristo, o escape em Cristo, me santificando, me separando, me justificando, tornando então possível ser apresentado diante de Deus e no momento que Deus julgar todos os meus pecados, ele dizer, está quitado em Cristo Jesus, foi pago, essa condenação, essa dívida foi paga na cruz por Cristo. E agora, em terceiro lugar, eu sou exortado a viver de modo digno daquilo que eu recebi. Se nós pensarmos sobre a nossa vida e sobre a verdade dos dois primeiros pontos aqui colocados, e então refletirmos sobre como nós estamos vivendo em correspondência a esses pontos, como a nossa fé prática, como a nossa vida, como o nosso procedimento está ou não correspondente aquilo para o qual fui chamado, aquilo para o qual eu professo que fui chamado. Deus é santo. Sede santos como Deus é santo. Isso deve nos fazer tremer. Porque por mais que nós até nos esforcemos, é tão difícil não cair. Mas o que caracteriza alguém que foi então transformado pelo poder do Evangelho, alguém pelo qual a obra da cruz, da carne, do corpo de Cristo fez sentido, é a minha capacidade de me arrepender de cada um dos meus pecados.
É minha capacidade de olhar para mim não como alguém que merece algo diante de Deus, mas alguém que se coloca submisso. Submisso à disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina quem ama. Submisso à vontade do Senhor, que busca o coração do Senhor, que anda conforme o coração do Senhor, segundo o coração do Senhor. É como alguém que ama tanto outra pessoa, que busca satisfazer o coração da outra pessoa para demonstrar o seu amor. Assim precisa ser o nosso procedimento para com Deus. Se amamos a Deus, precisamos guardar os seus mandamentos. Se amamos a Deus, precisamos conhecer o coração de Deus através da sua palavra e buscar esse coração. Que nós possamos buscar esse coração com perseverança, demonstrando os frutos da nossa santidade, os frutos da obra que o Espírito Santo vem fazendo no nosso coração. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no coração da sua igreja, no meu, no seu coração, para a glória do nome dele. Porque tudo é para ele e por ele. Tudo é por meio dele. Que ele possa realizar isso em nossas vidas.